anda, devasta, inventa, disfarça mundos, enquanto os segundos já me fez gozar? De volta do lastro, quem sabe do lácio, me bate a porta, qual deles será? Então entra e me beija, me chupa, me chama de sua, já sei, vai me fazer chorar. Então parte de novo que te despeço. Vai, me cospe, me culpa, me chama de puta, não adianta, não vou mais te hospedar. Boa tarde, gente! Galera, tá começando o Pássaro Poesia. O Pássaro Poesia de hoje que vai tratar da Sony Fersek e seu pouco verbo, galera. Pensa num livro doido, pensa num livro potente. Galera, é com muito prazer que eu acolho vocês aqui, eu espero ser acolhido por vocês também. Tá começando o Pássaro Poesia, meu nome é Francisco Alves e eu falo de Boa Vista, Roraima. Ai, queridos, é uma alegria, eu tô muito feliz com esse programa. Hoje eu tô com a gira de Ogum está em mim. E muito causada por esse livro da Sony, O Pouco Verbo. Sony, que livro maravilhoso, eu quero te agradecer, né, pela partilha da semana. Nós conversamos durante a semana, quando eu estava coletando informações, né, para montar aqui o esqueleto, né, desse Pássaro Poesia. E que gostoso assim foi reler o teu livro, como esse livro é potente, como esse livro desperta sensações, né? Nos coloca no estado de inquietação, no bom sentido, né? Nos coloca nessa fronteira, dizem que a gente vive no mundo pós-moderno e a ideia da liquidez e todas essas teorias pós-modernas e tal, mas esse livro nos transporta para algo que é essa dimensão nossa do secreto, né? Acho que a poesia tem essa função, nos colocar diante do secreto, não é? E vou começar com poesia, gente, que eu falo demais, viu? E para esse trelelê não ficar tão longo, vamos ler poesia da Sony. Cara, tem o que eu amo, que é sobre a lua, que eu adoro. Deixa eu procurar aqui para vocês. Tá aqui. Mulher Lua. Eis-me aqui, mulher, e não sou tua, e a culpa é de outra mulher, a lua, que ciumenta e astuta percebeu que sou de carne crua. E mais tarde, quando te chamar para a rua, se oferecer já alta e nua, vai te dizer, hoje ela não é tua. Então palmas para a lua, que a lua não menstrua. Gente, isso é Sony Fersek, só para vocês terem uma noção de como essa poesia, ela é uma poesia visceral. Bom, o Pássaro Poesia é dividido em 3 partes. A primeira eu falo um pouquinho sobre o autor, né, essas generalidades de quem é o autor. A segunda parte eu avanço um pouco na obra, não é? Porque o meu objetivo aqui é simplesmente exaltar a literatura roraimense, mostrar essa literatura para o mundo, para o resto do Brasil e para o mundo, para quem tem interesse em conhecê-la. E a terceira parte é os rastros, onde eu falo dos projetos do autor, beleza? Então eu vou começar aqui com essa... Quem é a Sony, né, minha gente? Quem é Sony Fersek? Bom, o nome civil dela é Soniellen Fonseca Ferreira Fiorotti, né? A formação, ela é formada em letras, em inglês, e ela fez mestrado em literatura, cultura e arte regional aqui pelo PPGL, né? Nós temos um programa aqui de pós-graduação em letras e a Sony estudou nesse programa. O nome artístico, né, Sony Fersek, né, Sony é uma abreviação de Soniellen, e Fersek é a fusão dos últimos 2 nomes dela enquanto solteira, né, que é Fonseca e Ferreira. Ela é mãe da Amora e foi muito, muito bonito, né, quando eu comentei com a Sony, ela se diz duplamente feminista, né, ela já era feminista de ser mãe e depois que ela se tornou mãe, ela se auto-intitula duplamente feminista por conta da filha. Essa coisa do nome civil da Sony foi interessante, né, porque ela é esposa, né, do Devair Fiorotti, nosso colega de UFRR, poeta, né, um poeta maravilhoso, inclusive ele vai passar aqui pelo Pássaro Poesia, e ele faleceu, está hoje no plano espiritual, e olhando por nós, né, e a Sony me disse, olha Chico, eu continuo mantendo meu nome, Soniellen Fonseca Ferreira Fiorotti, porque esse termo viuvez, essa coisa da viúva, né, e todas essas conexões negativas que esse termo imprime, eu ainda não estou preparada, né? Eu não estou
E tá certo, Sony, isso é amor, Sony, eu digo pra você, isso é amor. Né? O fato de você usar seu nome de casada, né? É amor que ultrapassa as fronteiras da carne, dessa materialidade, porque o Devaí continua na sua jornada, não é mesmo? Então achei isso interessante de pontuar aqui pra ti e pra todo mundo, na verdade, não é? A Sony, queridos, nasceu no Pará, não é? Ela não morou no Pará, e aí é muito interessante que ela se autodenomina Paracuxi, que é essa coisa dos paraenses que adotam Roraima, né, para viver, e esse termo é do Zeca Preto. Ela me lembrou que esse termo é do Zeca Preto. Inclusive, gente, deixa eu fazer uma parte bem rápida aqui. O Zeca Preto é um poeta maravilhoso, ele tem um livro chamado Beiral, e foi o primeiro minicurso que eu dei na universidade, foi sobre esse livro, sobre a questão da memória e tal, e é um livro que merece ser reeditado. Beiral, esse livro vai passar aqui pelo Pássaro Poesia. O Zeca Preto é maravilhoso, né, gente? Então a Sony se considera uma Paracuxi. Queridos, então essas são as informações gerais assim, em torno da Sony. Eu estudei junto com a Sony na época, né, de curso de letras, e Sony, eu estava olhando as nossas fotos, meu Deus, que bom que o tempo passa, que bom que o tempo avança, porque olha, você sempre foi linda, né, e tal, mas outras pessoas aí que eu não quero citar nomes, né, evoluíram bastante, então... eu sou muito feliz e estou muito feliz de poder falar do teu pouco verbo, Sony. Deixa eu mostrar o teu pouco verbo aqui. Queridos, esse livro é potente. Esse livro é uma dinamite, viu, Sonielle Fonseca, ou Sony Fersec? Esse livro é uma dinamite, porque de uma maturação, Sony, e é muito louco porque é o teu primeiro livro, né? É o teu primeiro livro. E quando eu conversei com a Sony sobre esse livro, perguntei, Sony, como é que surgiu esse pouco verbo? Aí ela me disse o seguinte, que antes ela guardava na agenda, aquela coisa bem adolescente, né? Aquela escrita de agenda e tal, só ela via. E aí quando surgiu o Facebook, ela começou a postar esses poemas no Facebook. E aí, nessas postagens, professores do curso de letras começaram a tipo, elogiar o texto da Sony e falar, olha, esse texto é bom, isso é interessante. Que coisa maravilhosa que você escreveu, continua. E aí isso foi despertando nela o desejo de continuar a escrita, né? E um dia o Roberto Mibielli, que foi meu professor também, e é poeta, né? Ele a convidou para participar da Máfia do Verso. Queridos, eu não vou entrar na Máfia do Verso hoje, porque eu vou fazer um programa específico para falar da Máfia do Verso, do coletivo Arte e Literatura Caimbé, do Edgar e da Zani, para falar desses coletivos que promovem a literatura, que promovem a produção, difusão do livro aqui em Boa Vista. Hoje, então eu vou fazer um programa específico para isso. Vou ficar no livro aqui com a Sony, beleza? Queridos, esse livro possui 82 poemas, não é? E esse livro é muito interessante porque quem fez o texto de apresentação dele foi o Gilberto Mendonça Telles, não é? E o Gilberto Mendonça Telles faz uma fala aqui muito interessante. Ele diz o seguinte, no fim de novembro de 2012, estive em Boa Vista para uma conferência sobre os 90 anos da Semana de Arte Moderna, promovida pela 10ª Semana de Letras da Universidade Federal de Roraima. O convite veio de Sonielle Fonseca Ferreira, Sony Fersec, com quem tive o prazer de conversar algumas vezes e até de ler alguns de seus poemas, que imediatamente me chamaram a atenção pela ousadia de algumas imagens e contenção de palavras. É interessante nessa fala, porque de fato é isso que acontece no poema da Sony, essa potência, né, de poucas palavras ali que te jogam para uma profusão de imagens, não é? Esse livro, ele tem uma espécie de pós-fácil, né, se eu posso chamar assim, intitulado A Mulher, o Verbo e o Advérbio, que foi escrito pelo, deixa eu ver aqui, pelo Roberto Mibielli, não é? Pelo Roberto Mibielli, que é membro da Máfia do Verso. Eu vou citar rapidamente aqui os membros da Máfia do Verso, que eu imagino que é o conselho, né? O Roberto Mibielli, a Sony Fersec, a Sheila Prachedes, o Devaí Fiorotti, Eli Macuxi, Marcelo Pérez e a Zania Dairalba, não é? Gente, esse livro da Zani, ele tem tantas camadas e ele investiga, né? Acho que é muito um livro de investigação da alma feminina. Eu sinto isso, viu, Zani? Desse meu lugar de homem preto, né? Lendo esse livro, né? Enfim, eu vejo muito essa questão de uma investigação da alma feminina. E aí é muito engraçado porque você me colocou, né? Que é questões sobre a mulher roraimense, observações sobre a vida, a sentimentalidade feminina, os contextos.
Mas uma coisa que me chamou muita atenção, Sony, é essa natureza madura do teu texto. Como o teu texto é maduro, viu, para um primeiro livro, assim. E aí você comentou comigo essa coisa de que muitas pessoas acham o teu texto, esse primeiro livro, hermético, né? Um livro muito complicado de entender, né? Porque não é fácil. Isso principalmente nos meios escolares, né? Quando a gente vai fazer essa coisa de leitura nas escolas e tal. Eu passei por isso também, com o meu Poemas a Meia Carne, que eu publiquei em 2008, e o livro foi esculhambado, não é? O pessoal falava, você é muito complicado, não entendo a tua poesia, essa métrica. Eu não sei se é um processo nosso, enquanto poeta iniciante, a gente tende a reproduzir, né, algumas coisas que a gente gosta, obviamente. Eu não sei se é esse processo, ou se o processo acontece porque tem que acontecer assim, até a gente se libertar e achar uma forma, um jeito de comunicar o nosso texto poético para o mundo. Mas, Sony, eu acho o teu texto muito potente, muito maduro, viu? Vou ler poeta agora. Neste mundo de santos e loucos, me deixem ser só um pouco feminina, que enclausurada em paredes uterinas sente contrações de poesia. Sony, eu percebo no teu texto também essa busca, né, por entender essa dimensão do feminino num mundo que está sempre dispersando, está sempre oprimindo, não é? Nessa sociedade patriarcal, machista. Então eu vejo de ti um discurso muito do tipo, olha, eu estou fazendo uma pesquisa do que é ser mulher nessa sociedade, do que é ser mulher no extremo norte do país, do que é ser mulher negra, indígena, né, descendente de indígena. Eu vejo muito isso no teu livro. E a maneira como você se reporta também a esse feminino sagrado, né? É muito bonito, Sony. Eu tomei altas taças de vinho lendo o teu livro, porque é aquela coisa de você ler e te suscita sensações, né? A poesia, ela tem isso na gente, de sensações que estão enclausuradas, sensações que são fantasmagorias da nossa vida de hoje ou do passado. É muito bonito o que você faz em termos de imagem estética, né? De ritmo, de lírica, né? E de métrica também, né? Você desconstrói essa métrica. Vou ler defeitos. Fiz o que você me pediu e me desfiz. Dei um nó na garganta, fingi que acreditei em todo o pantarrei que existiu para nós que desatei. Inventei milhões de abismos para ninguém e me abismei. Cismei de brincar de amor, me entreguei, me joguei na solidão, brinquei com desvarios. Achei de certo haveria um destino. Para os loucos, Febo foi o culpado, mas eu cavei a vala pouco a pouco. E agora o destino era um velho louco gritando rouco. Eu não minto, só faço pouco caso. Sony, a tua poesia, ela tem esse discurso, né, que olha, eu estou falando do meu ser feminino, né, mas esse ser feminino, ele é universal. E aí aquela discussão que a gente brinca aqui muito em Roraima, né, do local e universal. Ele é aqui Rufino, que é um poeta que vai passar aqui pelo Pássaro Poesia, mas para frente estou me preparando para ele aqui, porque, enfim, né, ele é aqui Rufino, minha gente. Esse universal, local e universal, acho que a tua poesia, ela brinca muito com essas duas categorias, né, do que é o local e o universal. Outra coisa que eu achei incrível, eu vou ler Desmotivos, que eu achei incrível, eu dei muita risada. Deixa eu tomar um pouquinho desse vinho aqui, que ele tá maravilhoso, viu, gente? Nossa, vinho e poesia é uma coisa que, enfim, combina. Desmotivos. Minha mãe não me ouvia. Mãe, descobri uma nova rima. Ela se ria e me dava as costas por resposta, pensando, que coisa mais idiota essa de ser poeta? Horas, não é que ela estava certa? Eu gosto muito dessa autodepreciação que você faz nos seus poemas, que eu acho que nós poetas, diante desse mundo, né, de caos, de contradições, de tensões dialéticas, né, essa autodepreciação nos coloca uma atitude de reafirmação de quem nós somos, esse autodeboche, né? Eu gosto disso, e esse autodeboche aparece na tua poesia, né? É uma constante, que ora está no campo do erotismo, ora está no campo social, né? Ora está no campo dessa ideia de conceituar o que é poeta, por que nós escrevemos poesia,
Eu pergunto aí para você, meu amigo, que está aí do outro lado, faz sentido escrever poesia hoje? Eu me faço essa pergunta direto. Faz sentido a linguagem poética diante do mundo em que a própria linguagem é destruição, onde as pessoas não se entendem mais pela linguagem? Responde aí nos comentários quando eu postar esse vídeo. Eu acho que pode ser muito interessante a discussão. Sony, foi muito difícil escolher os poemas para ler, viu? Porque é tanta coisa boa, tua poesia ela é tão potente que foi difícil. Esse eu amei muito, esse eu amei demais. Chama-se Maio. Me acordem quando maio tiver passado, quando estiver esquecido no calendário. Mas que bobagem, tempo é coisa de relógio. Um engano astrológico pariu este mês ao contrário. Será que existe um desmaio? Passe ao largo a passos largos, me acordem quando maio tiver passado. Assim o assado, no silêncio ou no vácuo, louco e perdulário. Sem soldo e sem saldo, sem ampulheta nem relicário, passa mês de maio. Sony, eu adorei esse texto, eu adorei. O teu livro, não é um livro leve, viu, Sony? É um livro porrada, é um livro que te dá umas porradas, assim, você começa a pensar nessas grandes questões universais, né? O amor, a solidão, a própria morte. Lembra que nós comentamos essa semana sobre essa ideia da romantização da morte? Que as pessoas romantizam a morte é cruel, não é? Diante do que você passou, né, que atingiu todos nós, né, a morte é cruel e ela deixa marcas na gente. E aí eu acho que a literatura é uma forma de dar uma resposta, né, de dar um caminho, de dar uma imagem para tudo isso, né? Então, eu acho que a tua poesia, ela tem esse poder. Ela tem esse poder de nos colocar diante de perguntas que às vezes nós ignoramos, porque é mais fácil ignorar, não é verdade? É mais fácil ignorar. E aí o teu poema não, o teu poema é um poema que dá cada, é aquilo que o da Hilst diz, né? Um bom poema ele dá um soco. É isso que eu sinto, um soco, socos assim que deixam marcas, né? É pouco verbo, né? É aquilo até que a Graziella Camilo mais cedo, aliás eu mando um beijo pra Grazi, que tá lá em Curitiba. Fala, né, um livro pequenininho, mas é potente, né, pequena porção, né, o perfumezinho que tem esse cheiro maravilhoso, né, que nos coloca em estado de contemplação. Isso é lindo. Poema Insone. Eu te desejo à noite todo o seu silêncio de inquietude ardente. Desejo que dela te tornes confidente, que dela escute poemas de rua e os versos proibidos de uma balada notívaga, as canções boêmias de revelações lúcidas. Que ela te cante músicas coloridas do mais claro tom, que ela te fira de luz de uma estrela cadente, que os ecos das declarações contrariadas joguem contigo a ciranda. Eu te desejo à noite, eu te desejo a consciência dormente, que desperte com acordes meus, com acordes de mim, que acordes meu. Nossa, minha gente, caraca! Esse livro da Sony é engraçado, que a Sony representa muito dessa literatura nova, feminina, contemporânea, né, que está aqui em Boa Vista, na nossa Roraima, que a gente às vezes não conhece. Você, meu amigo roraimado, você, meu amigo roraimense, vamos conhecer essa literatura, vamos conhecer essas mulheres que estão escrevendo, não é? A Elisa Coimbra, a Águida, a Elima Cuxias, a Ania Dairalba, a Rosidelma Fraga, não é? Tem tantas mulheres escrevendo aqui, produzindo literatura, produzindo poesia de qualidade, poesia que fala desse momento, poesia que fala desses rasgos que existem aqui dentro de nós e que nós precisamos administrar de alguma forma, não é? E a poesia, ela nos coloca nesse movimento. Deixa eu tomar meu vinhozinho que está maravilhoso. Nossa, que delícia! Meu Deus! Rima perpétua. Pobre poeta, sempre à espera, sempre à espreita de que um novo poema aconteça. Pobre poeta, não há rima perfeita, só a rima perpétua. Sony,
É, eu gosto muito desses encerramentos, né? Como você encerra os poemas, assim, eu acho que são sacadas, né, mesmo de imagem que deixam a gente numa suspensão e numa curiosidade para ler o próximo poema. Por piedade. Nossa, esse é pesado. Esse é pauleira. Nem que seja por piedade, quero dentro de mim. Quero que apague essa ardência, me iluda com a crença de um amor ruim. Me jogue no balaio das meninas vis, só pela ousadia de assumir que um dia eu quis. Vamos, me tenha! Nem que seja por clemência, eu estou bem aqui aos seus pés. O que é que você me diz? Nossa, é uma coisa que é muito legal nesses poemas é esse enfrentamento mesmo, né, da mulher que vai lá, enfrenta, que se coloca desnuda, que se coloca diante desse sentimento que é amor, paixão, né, que está ali nos dois campos e pergunta ao objeto desejado. Ela não é uma mulher muda, presa na torre, né, esperando que o objeto amado possa dar uma resposta ou se comunicar com ela. Ela vai, ela pergunta, ela questiona, ela se aproxima desse perímetro de perigo que é o amor. O amor é um bicho perigoso, não é, minha gente? O amor é uma trama perigosa, mas todo mundo quer. Todo mundo quer essa trama. Ah, esse eu amo, esse eu amo, esse eu amo, esse eu amo. Província. Talvez desenvolva um vício oculto ou algum distúrbio, tudo por sua culpa. Talvez corte os pulsos ou nada tão deplorável. Talvez durma com vários homens, ainda bem, a carne é retornável. Mas essa cidade é pequena demais para ser assim tão libertária. Ah, Sônia, aqui a gente entra num discurso que eu coaduno muito com você, né? Nós vivemos em uma cidade extremamente conservadora. Se a gente olhar para a nossa história, né, enquanto ex-território, do que se estipulou aqui enquanto sociedade roraimense, é uma sociedade mega conservadora. Mas eu acho que os poetas estão aí para isso, né? Para romper a estrutura, para promover uma discussão, para promover tensão na sociedade, né? Para que a sociedade possa pensar. Eu concordo contigo, Boa Vista é uma cidade extremamente conservadora, que nos sufoca às vezes, né? Mas a gente resiste porque a gente ama esse lugar. A gente ama Boa Vista, essa cidade linda, que faz fronteira com a Venezuela e com a República Cooperativista da Guiana. Então, a gente ama. Eu amo Boa Vista. Então, assim, queridos, de modo geral, a poesia da Sônia Fersek, ela tem essa força de nos colocar em estado de pergunta. A poesia da Sônia é uma grande pergunta que é apresentada a nós. Se você quer comprar essa pergunta vai ter N ramificações. E aí você faz a sua escolha enquanto leitor, não é? Ah, deixa eu ler mais um para vocês. Ah, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Meio a meio. Meias linhas, meio versos, meios fios de pensamento, meios risos, meio amor, meio vazio, um tanto cheio de frio e ao relento. Bonito, muito bonito. Ai, tá aqui. Tragada. Risco o fósforo e acendo o pensamento. Para que ferir a luz do fingimento? Desgraça pouco é bobagem, penso. Planto ilusões no cimento, hão de se contentar com água de paragem, negaciar com o destino que vem de través. Talvez não seja esperto. De certo Alice se perdeu no espelho. Despenso, tragada, apago o pensamento e minha angústia no cinzeiro. Queridos, a poesia da Sônia, se for deixar, eu vou ficar aqui a tarde toda, bebericando meu vinho, conversando com você e falando dessa poesia. Deixa eu falar para vocês dos rastros. Gente, a Sônia, ela é curadora do projeto Panupiar e ela é cofundadora da Editora Uê. E aqui eu faço uma parte, galera, porque no primeiro programa eu vi com aquele discurso, né? Não temos editoras em Roraima, que não sei o que e tal. Aí no segundo programa eu já falei, não, a editora da FRR. E aí nesse terceiro programa temos a Editora Uê, galera, a editora que foi fundada pela Sony e pelo Devair, não é? E essa editora tem publicado já coisas aí, eu vou deixar o link da editora aqui onde eu postar, né? No Facebook, no Instagram
e no YouTube. E mês que vem, galera, a Sony vai lançar o segundo livro de poesia, que se chama-se Movejo. Ela vai lançar no Festival Literário do Sesc Roraima, não é esse festival que o Sesc faz, que é muito importante, que dá aí visibilidade para os autores, né, daqui da nossa cidade, do nosso estado. Queridos, essa é a Sony Fersec, assim, a Sony é essa poeta potente, né, polivalente, essa poeta que toca em tantos temas, não é? E aí eu te convido a conhecer a poesia dela, a conhecer essa literatura, você roraimense, você roraimado, conheça a poesia de Sony Fersec. Vamos louvar a literatura que é produzida aqui. Galera, rapidamente, né, a guisa de conclusão do programa de hoje. Eu tenho recebido muitas mensagens de amigos falando do formato do programa. Eu agradeço todas. Muito obrigado, você que está compartilhando nas redes sociais. E uma história rápida e engraçada. Eu fiz oficina com o Nelson Xavier, aquele ator global que fez vários filmes, novelas e tal, num festival de cinema em Brasília. E aí a oficina era, você fazia uma cena e apresentava, né, num telão, e aí era uma oficina para interpretação para TV, que era aquela coisa assim, né, gente, Stanislavski, né, naturalismo e tal, essa coisa mais... E aí foi muito engraçado, porque o Nelson Xavier falou assim, meu filho, eu acho que você não é ator de TV não, de vídeo, você é ator de rua, não é? Eu falei, eu tenho... Aí eu falei, eu já fiz teatro de rua, Augusto Boal, Teatro Oprimido, e foi muito engraçado. Então é um exercício, o Pássaro Poesia. Um exercício que eu tô me colocando aí, né? Porque eu pirei esse ano, eu falei assim, esse ano de pandemia, ou eu crio ou piro. Então eu vou criar, minha gente. Eu vou criar e vou continuar criando, que eu acho que, enfim, é importante para todos nós a arte. Eu quero agradecer, quero mandar um beijo para minha amiga Lucélia, lá no Maranhão, meu amigo Cássio, né, que está em Manaus, para minha amiga Graziella, lá em Curitiba, e para Marcele, que está aqui, minha amiga Marcele, que está aí pirando no mestrado. Queridos, esse foi o Pássaro Poesia de hoje. Espero que vocês tenham curtido, compartilhem esse programa. Vamos louvar e espalhar a literatura roraimense. Vamos terminar com... Antes eu vou ler um poema da Sony, mas vamos terminar com Macunaímando, do Zeca Preto, do Neuberu Shoa, que é um hino que eu amo. Olha o que a Sony diz, minha gente. Esse é o problema da vida. Ela não tem volta, só tem ida. Queridos, até semana que vem. Abraço fraterno, beijo no coração. Tchau!